Laser para transporte de moléculas. Nós podemos criar um sistema Wi-Fi para o transporte em frequência de onda de H2O. Eu só tenho que ter uma onda que não deixe a molécula de água sair da modulação em que o canal atmosférico deve remessar a partícula de água de um reservatório em uma propriedade rural a 1.250 km de distância. O Quantum em Hertz irá definir a quantidade de litros de água que eu vou poder arremessar para o reservatório da propriedade rural. A população está solicitando que eu agradeça ao Nosso Senhor a liberação da solução de água. Com nossa tecnologia atual, também podemos transmitir hidrogênio para ser fonte de combustíveis em propriedades rurais. Podemos transportar água por laser também. Eu já vi o transporte de partículas em um laboratório por volta de 1989, em escola pública de 2º grau no Distrito Federal. Garanto que o experimento de meus amigos na escola CETN dá para transportar água por mais de 5 km de distância. O estudante me explicou que ele utilizou a onda eletromagnética de um motor para acelerar um feixe de luz concentrado, posicionando a partícula para o arremesso dentro do foco onde a luz se direcionava a uma direção de outro ponto de seu contato físico em uma superfície sólida, e gerou naquela época o efeito de laser. É o controle da amperagem, segundo o estudante, que gera o efeito de laser. Quanto mais elevada a corrente, maior a velocidade do feixe de luz em utilização do campo eletromagnético de um motor. Na época, eu aconselhei o inventor, meu amigo da sala de aula, a fazer a patente de sua invenção. O campo eletromagnético do motor gera uma pressão aplicada ao feixe de luz que empurra quaisquer partículas dentro do feixe de energia concentrado. Essa pressão é que irá fazer a molécula H2O se deslocar até chegar no ponto de destino. É possível criar uma combinação de dois eixos de campo eletromagnético em que um campo eletromagnético faz papel de capa da luz concentrada dentro de outro campo eletromagnético de arremesso das partículas de luz, de forma que quaisquer partículas de arremesso percebam as duas lâminas de luz, uma concêntrica sobre a outra, como uma instrumentação similar a um fio de cobre, em que a molécula de H2O não irá escapar do centro do laser em encaminhamento da partícula. A velocidade de arremesso da luz externa deve ser superior à velocidade da luz concentrada, a fim de que o arremesso das partículas na luz concentrada retenha toda a partícula em uma circulação dentro do canal de luz. Agradecemos mais uma vez a liberação das informações ao Nosso Senhor. O equipamento estelar me mostra a imagem dentro de meus olhos de uma antena de transmissão entre metragens definidas que vai gerando o arremesso quilômetro por quilômetro, de uma área de reservatório até chegar na propriedade agrícola. O equipamento me mostra que as torres de transmissão já existentes podem ser adaptadas para esse transporte de água através de sistema Wi-Fi, e que não é necessário construir quase nenhuma outra torre de transmissão para essa finalidade. O equipamento estelar me recomenda que a vazão de hidrelétricas pode ser toda aproveitada para deslocamento da água via Wi-Fi para as propriedades agrícolas em todo o país que for contíguo à eletrificação. O equipamento estelar me informou agora que um leitor da área física consegue meio litro de água por segundo. Quando começou a internet era pouco mais de 10 bytes por segundo, agora a frequência em Hertz é da ordem de mais de 100 megabytes por segundo. Outro leitor físico alega que consegue transportar 40 litros por segundo. Governo brasileiro, solicito que preparem um leilão para ver quem irá ganhar a licitação nesse modelo. Ganhará a licitação quem transportar, além do limite mínimo em litros de água por segundo, maior quantidade de água em consumo humano e agrícola com menor custo. Um físico alega que com 12 megabytes de frequência consegue transportar 40 litros de água por segundo. Calculem qual a unidade de moléculas de água no byte de água deste físico.
os cálculos que cheguei sobre esse físico, terá que transportar uma média de 58,64 gramas por mol como byte de água, totalizando 720.611,20 bytes por segundo de água em transmissão média. Então, em cada 10 microsegundos, quantos bytes de água devem ser lançados para atingir a marca de 40 litros de água por segundo? Para essa realidade, eu tenho que transmitir uma média ao mesmo tempo em torno de 720,61 moléculas de água. Vai gerar um peso extra sobre o poste de transmissão de energia, a adição de 40,3 gramas por segundo. Além desse fator de peso do byte de água, nessa realidade deve ser considerado o peso do equipamento fixado no poste de transmissão. É possível a transmissão em escala de nanosegundos dentro da tecnologia atual. Eu vejo em visão ampliada um equipamento com peso inferior a 5 kg para retransmissão dos bytes de água. É um pequeno motor com 2 sequências de campo eletromagnético induzido pela energia elétrica da própria torre de transmissão. O equipamento está na Biblioteca Pública de Óficos e já foi tecnologia anteriormente utilizada no planeta Terra antes do dilúvio universal. É de propriedade do planeta Terra. No atacado, esse motor é inferior a R$ 80 por cada poste de transmissão. Criar uma rede aproveitando postes de transmissão só com o custo do motor para uma realidade de deslocamento de 1.000 km de transmissão de byte de água por segundo, com postes que distanciam 30 metros um do outro. O gasto com motores para gerar o feixe de laser sai por R$ 2.285.714,29. Nessa realidade, nosso laser integrará como se fosse um equipamento de integração 2.400 litros por minuto em nosso reservatório de água na fazenda a partir da coleta na hidrelétrica sobre a água de vazão do subsistema de produção energética. Em cada motor que gera o laser, tem um ponteiro de GPS, somente com a parte de descagem de um celular que faz com que o motor de laser acerte o alvo de outro motor de laser, caso pássaros fiquem dependurados em cima do motor e retire o ângulo entre motores de laser. Um motor de laser só pode discar para o motor de laser, na sequência canônica do circuito de lasers. O físico deverá pensar em uma válvula do tipo spray, que coloca as partículas de água dentro do campo de ação onde a luz está sendo empurrada pelo byte de água. O laser não é uma luz contínua, é uma luz na forma de pulsos que vão empurrando quaisquer tipo de partículas que entram dentro da área onde o vetor de luz encaminha a frequência de onda na direção de outro motor de laser. A partícula borrifada, uma vez que entra no circuito, somente quando colide com uma estrutura física, se condensa na forma de volume de água visível. É, portanto, o campo eletromagnético que vai empurrando as partículas sobre a luz do espectro que formam em conjunto a ideação de laser. A luz é o canal, e o campo eletromagnético é como se fizesse o papel de eletricidade a percorrer o canal. A partícula de água H2O é uma fração de unidade de memória. Cada pulso carrega a fração da unidade de memória na forma de um byte. A amplitude de onda determina quantas partículas de H2O poderão ser encaminhadas a partir de um pulso byte de memória de água. A velocidade vetorial de transmissão irá determinar quantas partículas cada arremesso é capaz de transportar em unidade de tempo. Palmas e agradecimentos ao Nosso Senhor. São 2 bobinas de cobre com densamento de rolamentos diferenciados para representar 2 lançamentos de fluxos eletromagnéticos concêntricos sobre o feixe de luz. O campo externo é o fluxo eletromagnético de maior velocidade e será o isolante das partículas de água imersas no fluxo eletromagnético interno à luz de lançamento. Você pode utilizar a mesma luz para os 2 fluxos eletromagnéticos, mas a amperagem entre cada um dos fluxos eletromagnéticos deverá diferir no ato de propagação da corrente magnética. No projeto, tem que fazer o cálculo do peso do conjunto das partículas a serem propagadas. Por isso, a solução de fracionar as gotículas de água na forma de spray gera o efeito de reduzir a quantidade de moléculas a serem propagadas sobre o espectro do byte de água.
Se a amplitude do canal de luz é maior o peso do byte de água, tem que ser calculado para uma nova realidade de propagação. O empresário ou empresária, leitores, propagou agora no meu cérebro que irá transportar perfumes. Já estão transportando no meu cérebro suco de limão e refrigerantes. É possível um drone movido a hidrogênio receber combustível a partir da conexão de outros drones. Leitores e leitoras migraram agora a ideia de fazer um pequeno reator interligar ao campo eletromagnético que se propaga na forma de laser para gerar o fenômeno de transdução, de transformar campo eletromagnético em energia elétrica dentro da casa para luminárias não conectadas a cabos e fiações. Pergunta de leitor: como fazer a transdução? Leitores, utilizei uma célula de energia fotovoltaica em que o laser irá colidir e gerar um pequeno aquecimento da placa de energia imitando raios solares. O motor com 2 rolamentos de bobina, quando você fizer o lançamento da luz, um pequeno fio que sai com campo eletromagnético como centro de fuga. Você deve posicionar o cobre sobre a parte central do feixe de luz. Mais ou menos 15 centímetros adiante, você posiciona o fio de centro de fuga do campo eletromagnético de maior amperagem em um pequeno cilindro, anel, sobre a parte mais próxima da extremidade do feixe de luz para fazer papel de capa do laser. Você deve calcular a distância do anel para o início do feixe de luz para que você ofereça a corrente eletromagnética flutuar na zona mais externa do feixe de luz a fazer a capa do laser. Max Diniz Cruzeiro.